Olá, pessoal! Aqui com vocês mais uma vez, Tatiana e Ronaldo de Mello, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nós ajudamos aqui na Pastoral Familiar e estamos diretamente da Casa São Francisco de Sales, trazendo para vocês mais um episódio de Seed by Seed. É Teologia do Corpo, uma sementinha de cada vez, e a gente espera que o Espírito Santo venha como essa água viva para regar essa semente que a cada semana Deus quer plantar no nosso coração para a gente redescobrir o amor verdadeiro. Nós estamos na Web TV SDV, aqui da comunidade Sementes do Verbo, e queremos te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para as notificações, sempre tem conteúdo bacana para você crescer na sua espiritualidade, na sua formação cristã. E também não esquece de compartilhar, porque esse conteúdo é conteúdo de vida e de amor. Pode ser útil para muita gente que você conhece, com certeza. Então vamos ajudar na obra da evangelização. Nós estamos com você nesse percurso pela Teologia do Corpo de São João Paulo II. E hoje nós vamos entrar no primeiro ciclo de catequeses. O primeiro ciclo que São João Paulo II, o Ronaldo até fala que São João Paulo II é muito inteligente, o primeiro ciclo começa pelo princípio. É isso mesmo. Então, nós vamos começar exatamente pelo princípio. Eu gosto de dar um exemplo interessante. Talvez isso aconteça com você, já tenha acontecido várias vezes, que é o seguinte: imagine só que você estava fazendo alguma coisa na sala e você precisou de uma tesoura. Só que a tesoura estava guardada lá no seu quarto. Então, o que você faz? Você vai até o quarto para pegar a tesoura. Mas já aconteceu com você do caminho para a sala até o quarto, quando você chegou no quarto, você parou e você esqueceu o que você tinha ido fazer? Pois é. O que você precisa fazer para lembrar o motivo de ter te feito caminhar da sala até o quarto? A psicologia já ensina isso, mas muito antes, o senso comum já sabia muito bem o que fazer. Você precisa voltar, retornar de onde você saiu, e aí quando você chega de volta na sala, precisava da tesoura, você lembra e volta e pega aquilo que você precisava e vai cumprir as suas tarefas. Pois é, na nossa vida, na vida do ser humano, com a nossa sexualidade e a nossa afetividade, a gente precisa fazer essa mesma jogada, ter esse mesmo insight e essa coragem de retornarmos ao princípio. É esse o caminho, o movimento que São João Paulo II quer nos convidar a fazer com esse primeiro ciclo, ou seja, esse primeiro grupo de catequeses da Teologia do Corpo, que começou a ser pronunciada em praça pública, lá na Praça de São Pedro, no dia 5 de setembro de 1979. Mas apesar de ser antigo, você vai ver como esse conhecimento vai falar muito forte ao seu coração. É verdade. E o Papa São João Paulo II, quando começa, ele já traz um primeiro diálogo que Jesus teve, né? E um diálogo que poderia parecer, num primeiro momento, algo muito legalista, né? Que era a preocupação naquela época, de se seguir muito a lei ao pé da letra. E Jesus, em vários momentos da sua vida, vem dizer, vem mostrar e vem testemunhar que, de fato, a lei era importante. Ele concebia, né? Via a importância da lei na vida das pessoas, tanto que ele mesmo diz que não veio mudar a lei, ele não veio fazer com que a lei fosse jogada fora e desprezada, mas ele veio melhorar, ele veio fazer com que ela pudesse ser vivida verdadeiramente, para que todos aqueles que seguissem a lei pudessem seguir primeiro a lei do amor,
né? Então Jesus mostra muito claramente esse objetivo dele, e ele tem tanto esse objetivo de mostrar que a lei é importante, que ele também se baseia na previsão da lei para as situações da vida do dia a dia nosso, das pessoas, né, das famílias, mas ele não deixa de mostrar também essa lei vivida no amor, né? É um importante direcionamento que Jesus dá. E logo no começo, no Evangelho de São Mateus, né, que vai ser a passagem que a gente vai tomar como referência nesse nosso começo de estudo, é a passagem onde Jesus é questionado sobre o divórcio, né? Ela está lá em Mateus, capítulo 19, nos versículos 1 ao 9, né? Então, todo esse primeiro trecho dessa conversa que Jesus tem, né, desses questionamentos que são levados a ele já toca em pontos essenciais, e para nós que queremos, a partir de hoje, já efetivamente mergulhando nas catequeses da teologia do corpo, para nós ela vai ter, essa passagem, uma importância fundamental. Então, no Evangelho de São Mateus, assim a gente tem: quando Jesus terminou essas palavras, partiu para a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. E eles, porém, objetaram: por que então Moisés, que se permitiu que se desse a carta de divórcio quando a repudiasse? E Jesus disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem, que é a passagem de abertura do primeiro ciclo de catequeses da Teologia do Corpo, que se chama O Princípio. São João Paulo II, logo no comecinho, ele vai falar assim, na catequese 1, número 1. Queremos perguntar-nos o que significa esta palavra princípio. Queremos, além disso, esclarecer por que Cristo apela para o princípio. E é justamente a partir dessa passagem bíblica e a partir deste princípio que depois o próprio Papa vai dizer que é uma referência clara ao livro do Gênesis, tanto Gênesis 1 como Gênesis 2. Então a gente vê Jesus citando nessa passagem sobre o matrimônio e a polêmica do divórcio. A gente vê Jesus Cristo falando sobre as duas narrativas da criação, que depois nós vamos tratar aqui também, porque o Papa São João Paulo II menciona as diferenças e semelhanças entre essas duas, Gênesis 1 e Gênesis 2. Nesse primeiro momento, nós já vemos o tom, vamos dizer assim, que São João Paulo II quer trazer para esse primeiro ciclo, para essa abertura da teologia do corpo. E aí a gente precisa fazer um pequeno contexto.
O Papa São João Paulo II provavelmente se inspirou ao escolher essa passagem bíblica para começar o seu ciclo de catequeses, porque bem pertinho dessa época, 1900, lembra que a gente falou 1979, já quase final do ano, se aproximava a época do Sínodo das Famílias. Se a gente acha que o divórcio é polêmica, é assunto tabu só nos dias de hoje, a gente está muito enganado. A própria passagem mostra, né? Nos Basta tempos olhar. de Jesus. No tempo de Jesus, ou seja, mais de 2000 anos atrás. Aliás, se a gente for olhar, desde a época de Moisés. E antes de Moisés, a gente sabe também, né? Porque essa história, pelo menos, já começou desde o tempo de Moisés, né? Então, essa polêmica, será que o casamento é para a vida toda? Será que o amor existe? Todos esses tipos de polêmica não são novos, não tem a ver com as modernidades desse tempo, não. Isso é desde que o pecado entrou no mundo, desde que o pecado corrompeu o nosso coração, que a gente pensa desse jeito. Então, não vamos nos espantar de que essas questões já afligiam a humanidade corrompida pelo pecado já há muito tempo. E é exatamente a partir dessa passagem que Jesus vai nos chamar novamente ao princípio, a voltarmos ao plano original de Deus, a fazermos uma verdadeira viagem espiritual num tempo que nós não conhecemos, o tempo da criação. Como era a vida dos homens e das mulheres antes da influência do pecado original? Antes da gente voltar, é só importante a gente fazer aqui uma pontuação em que o Papa São João Paulo II tem essa preocupação. Quando ele coloca para a gente essa passagem, ele já quer deixar pontuada duas questões. Os fariseus baseavam a sua fala pura e exclusivamente na lei, que, como a gente falou agora há pouco, ela é importante, mas ela não deve ser única e exclusivamente a base dos nossos agires, do nosso comportamento. Tanto que eles justificavam essa sua defesa, essa sua argumentação em Moisés, que era o grande precursor, né? Aquele que até então mais tinha se aproximado de Deus na sarça ardente. Então, aquilo que Moisés trouxe e aquilo que Moisés falou e permitiu para os fariseus era a garantia plena. Provavelmente porque eles também não enxergavam em Jesus o próprio Deus ali presente. Então, para contestar Jesus, eles vão e colocam toda a base da sua defesa, que provavelmente lhes interessava também, né? A gente consegue perceber aí a falta de compromisso, porque quem efetivamente vê importância na união matrimonial, a pergunta que poderia ser feita para Jesus era: como podemos defender a união, como podemos fortalecer a união entre um homem e uma mulher? Mas a primeira preocupação deles era como a gente pode se livrar, vamos dizer assim, de uma união, marido e mulher, sem ficarmos com a consciência pesada, podendo dizer que estamos garantidos naquela nossa atitude. Então, esse é um primeiro ponto. Os fariseus colocavam a sua referência única e exclusivamente na lei. E Jesus, quando responde, apesar dele ser Deus, o próprio Deus, ele não coloca a base da sua resposta na lei, mas ele volta ao princípio. E quando ele faz esse retorno ao princípio, ele coloca a autoridade da união matrimonial e de tudo aquilo que cerca essa união sonhada e desejada por Deus, no próprio Deus. Porque Jesus fala no princípio. É esse retornar ao princípio que a Tatiana falava agora, é retornar à criação, é retornar ao Deus Criador.
Então esse é o primeiro ponto onde a gente já pode diferenciar os fariseus tomando por base única e exclusivamente a lei e Jesus tomando por base, Jesus volta, né? Ele traz, ele requer a autoridade matrimonial não sobre a lei, mas sobre Jesus, sobre Deus que criou o homem e a mulher para esse desígnio da vida conjugal. E aí, vale a pergunta que não quer calar. Muita gente pergunta, mas hoje em dia os tempos são outros. Antigamente, as pessoas tinham mais compromisso, não se tinha tanta liberdade como a gente tem hoje, liberdade social, cultural, econômica. A igreja é tão retrógrada, tão conservadora. Por que o divórcio ainda é considerado errado? Deus não é amor, as pessoas têm que ser felizes. E muita gente se questiona, se pergunta por que a igreja não é mais flexível? Por que ela não muda o seu modo de pensar e de pregar sobre o matrimônio e sobre o divórcio? Bom, primeiro, a igreja não tem poder para mudar a doutrina do matrimônio. Isso precisa ficar bem claro. Quem tem autoridade e poder é o próprio Jesus. Nessa passagem da Escritura, a gente já vê isso. Jesus não se baseia, como o Ronaldo disse, na lei de Moisés, mas ele volta à palavra do Deus Criador em pessoa, lá desde o princípio. E ele, que também é Deus, não pode se desdizer, não pode desdizer a si mesmo. Se no princípio Deus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne. E Jesus ainda complementa, não separe o homem o que Deus uniu. A igreja, ela é a depositária da fé. Ela não pode ir contra ao que o próprio Cristo, que lhe confiou o depósito da fé, ela não pode ir contra o que o próprio Cristo fala e ensina. A ideia é mais ou menos a seguinte: imagine só que eu tenho um banco e você me confia todas as suas economias de uma vida inteira, todos os tesouros que você tem. Imagine só isso. E eu vou guardar para você, né? O banco faz isso, né? A gente deposita o nosso dinheiro no banco e a gente espera que no dia que a gente precisar, você vai lá no caixa eletrônico, vai no caixa do banco, passa o seu cartão de débito e que o dinheiro está lá para você poder usar. Jesus também fez isso com a igreja. Ele lhe confiou o depósito da fé. Ele entregou todos os tesouros dos seus ensinamentos. Não porque ele quer que a gente siga leis, como os fariseus faziam, mas porque ele quer a nossa salvação. Ele quer que a gente descubra o amor e a felicidade verdadeiros. A igreja, assim como o banco, não pode dispor desse tesouro do jeito que ela quer. Imagine só se você chegasse lá para retirar o seu dinheiro, o dinheiro que você depositou lá no banco, e o gerente falasse assim, foi mal, gastei tudo. Porque eu queria dar uma festa, uma festança. Lá no interior, aí eu aluguei uma fazenda, mandei fazer um banquete, chamei todos os meus amigos, aluguei ônibus e eu usei o seu dinheiro. Imagine só. O dinheiro estava aqui parado, né? Aí eu falei, vamos fazer uma coisa mais legal com esse dinheiro. O dinheiro está parado aqui, né? O gerente poderia dizer, eu não sabia que você ia voltar aqui para querer que eu prestasse conta do dinheiro que você deixou aqui sob os meus cuidados. Imagina só, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que a igreja, ela é a guardiã desse depósito. Então, ela não tem o poder de arbitrar
de ir contra aquilo que o próprio Cristo ensinou. A igreja também sabe que há muita gente lutando para manter esse ensinamento na sua vida cotidiana, na prática do seu dia a dia. Nós somos casados e a gente pode dizer muito bem, cada dia é uma luta, cada dia é um desafio. Nós somos muito diferentes e, misteriosamente, Deus nos uniu. A gente reza e a igreja reza, ajuda e acolhe aqueles casais que por algum motivo passam por muitas dificuldades, muitas tribulações, mas que lutam dia a dia para se santificar e para manter o vínculo matrimonial. E a igreja também se compadece daqueles seus filhos que, mesmo tendo lutado bravamente, não conseguiram vencer as próprias tentações, as contingências da vida, enfim. E ela admite que, em alguns casos, realmente, alguns matrimônios fracassam. Mas a gente não pode utilizar isso como uma desculpa para a gente não lutar e, mais ainda, como uma justificativa para a gente depreciar o valor do matrimônio, que existe desde o princípio. Então é importante a gente perceber nesse ponto de partida que Jesus sai da discussão legal pura de um legislador, que poderíamos dizer que foi Moisés, né, que legislou sobre a questão do divórcio, consideradas todas as dificuldades, aquelas questões que os homens daquela época, homens, quando eu digo homens e mulheres, colocavam como difícil de seguir adiante com esse planejamento, com essa criação, com essa forma. Jesus sai da lei dos homens e vai para a lei do maior legislador de todos, que é o próprio Deus. Então, é a saída da lei dos homens para o caminho da lei de Deus. E neste caminho feito em direção à lei de Deus, a Tatiana falou agora, a igreja também tem os seus caminhos a partir da lei de Deus para avaliar, para analisar e, eventualmente, declarar a nulidade de algumas uniões que não cumpriram, aqueles requisitos básicos para que aquela união fosse efetivamente concluída, fosse feita da forma como Deus pensou. E as formas e as razões são diversas, mas a igreja também muito prudentemente permite que se realize um processo, Normalmente são juízes, são advogados, testemunhas, pessoas que são convocadas para que essa análise dessa realidade matrimonial possa ser feita. Não é o nosso tema, mas é importante que você tenha essa noção de que a igreja avalia essas outras realidades também. E, por fim, ela compreende, como a Tatiana também falou, a questão daquelas uniões que legitimamente realizadas, concluídas, por razões que fogem do desejo, do controle daquela realidade até social, aquelas pessoas não consigam mais conviver, por questões de violência, por questões de total incompatibilidade, enfim, há uma série de razões que aqui também não é o nosso objetivo de estudo, mas que também é reconhecido, mas independente desta ou daquela condição, ou da própria condição matrimonial, de acordo com o plano e com a lei de Deus, cada um de nós é convidado a viver a santidade, a viver de acordo com os planos do princípio, com os planos de Deus Criador. Nós estamos, então, dando o primeiro passo na teologia do corpo, a partir desta primeira passagem bíblica. Lembrem-se de que a gente já tinha comentado com vocês aqui que cada ciclo de catequeses é baseado e tem uma passagem bíblica como fio condutor. A passagem bíblica do primeiro ciclo
é essa do início do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. E no próximo episódio, nós vamos trazer, vamos dizer assim, o desmembramento dessa primeira passagem, que são justamente as duas citações que Jesus faz dentro dela e que nos remetem a esse princípio, a esse convite que Jesus faz, e agora o Papa São João Paulo II, na Teologia do Corpo, também faz, para a gente voltar, para a gente retornar ao plano original de Deus. É muito interessante como Jesus, né, hoje, fazendo toda uma análise, né, todo um estudo, baseado naquilo que o Papa São João Paulo II traz para a gente na Teologia do Corpo, Jesus toma por referência duas passagens do início, duas passagens que têm características e direcionamentos diferentes, né? Por conta da época em que foi escrita. Uma foi escrita, uma das narrações que Jesus menciona foi escrita num momento histórico, a outra foi escrita no outro, mas Jesus retoma essas duas passagens, né, para mostrar a centralidade da pessoa, né? A gente começa a adentrar na característica de se reconhecer. Jesus não está ali contando uma história perdida, ele não está contando um conto de fadas, ele está contando a nossa origem enquanto pessoas. E a gente vai perceber, ao longo da análise dessas passagens que Jesus menciona, como o Papa São João Paulo II está tratando ainda nesse começo, ele está literalmente no princípio. Por quê? Ele está num período em que ele próprio chama, né, e que é chamado de um período proto-histórico, né? O homem antes da sua história humana, física, como a gente conhece real, hoje, né? Como nós conhecemos hoje, exatamente. Mas que ainda assim não nos impede de termos consciência dessa realidade, até porque tem os próprios testemunhos da palavra de Deus, do próprio Jesus. Jesus não mencionaria este princípio se não fosse verdade, se não tivesse verdade, sido assim. Né? Então, você pode dizer assim, mas eu não tenho consciência. Qual o ser humano que tem consciência do seu estado proto-histórico, antes da sua história viva e real, carnal, né? Material? Você pode usar o nome aí que você quiser. O próprio Jesus nos chama a essa atenção. O próprio Jesus mostra para nós que esta realidade é a realidade da origem, é a realidade do princípio, é a realidade sonhada por Deus para que nós pudéssemos ser essa imagem e semelhança dele, no amor, na convivência e com todas as características, porque o único ser que mais se assemelharia ao próprio Deus somos nós, Exatamente. Os seres humanos, as pessoas, porque é dito isso na própria passagem mencionada por Jesus aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Ele mesmo vai dizer que lá nesse princípio era dessa forma porque Deus pensou. E sendo Jesus Deus, ele também estava lá naquele momento daquela criação, porque não são três pessoas em uma. É verdade. Então, aqui a gente consegue perceber como o Papa São João Paulo II nos traz catequese, nos traz teologia, nos traz formação, ele nos traz a teologia do corpo, que é essa grande riqueza. Por isso que a teologia do corpo é tão apaixonante, porque o Papa São João Paulo II consegue, através de fatos tão simples, nos catequizar, nos formar e nos deixar prontos para entendermos quem somos hoje e quem somos no sonho e no plano de Deus. Se você também se sente meio perdido, meio confuso, meio em dúvida com relação à sexualidade, aos seus relacionamentos, se você vê a humanidade perdida, mais perdida do que nunca, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como é que é a minha vida? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Se você sente a humanidade meio perdida, então sejamos inteligentes e aceitemos esse convite de Jesus e de São João Paulo II para voltarmos ao princípio. A partir do próximo episódio, então, nós vamos começar, junto com São João Paulo II, essa análise do livro do Gênesis e como a gente pode beber nessa fonte bíblica para ajudar
que a gente possa reencontrar o nosso prumo, reencontrar o nosso caminho no plano original de Deus. Então a gente conta com você no próximo episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Até lá!